Telescópio, apoio cultural, Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto aqui dos novos estúdios da TVI para o canal 8 da NET e para o site tvitap.com.br. tvitap.com.br. Na noite passada, nossa equipe esteve lá no Teatro do SESI e cobrindo um evento muito legal que contou a história do teatro aqui de Itapetininga. Então, diversos grupos, diversos atores que participaram lá desde os anos 50 estiveram no palco do SESI e contaram um pouco essa história. Você vai conferir um pouco desse trabalho que ocorreu ontem, hoje aqui no programa Telescópio. A partir de segunda-feira estaremos de volta ao vivo a partir das 12h30. Lembrando a você que o programa Telescópio é um oferecimento de Jackson Nunes, Bolsa Creto e Plano Familiar Camargo. TVI, a TV que conta a nossa história. Telescópio, apoio cultural, Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Eu acredito que é pela primeira vez reunidos, tá bom? Que para nós é um prazer de ter todas as gerações que fizeram parte desse teatro, da cena teatral. Então, a gente agradece demais a presença de todos vocês, tá bom? Nós vamos mostrar, de certa forma, en passant, ou seja, muito rápido, um pouco dessa história através da memória coletiva desses artistas, tá bom? Então, a nossa tentativa é de um resgate um pouco da nossa história. As dificuldades, os sucessos, enfim, tudo o que aconteceu, toda essa história que visa relembrar um pouco da história teatral, tá bom? E aí, ao final, a gente abre para um bate-papo com vocês, tá bom? Jonathan, que é o nosso colaborador, ele vai estar aqui também com vocês, com o microfone, né? Ao final, a gente vai, na verdade, abrir para perguntas também. A gente já começa dizendo a vocês que é impossível a gente conseguir, em 1h30, falar de todos os grupos, todas as propostas teatrais existentes na cidade. Então, a gente resolveu pincelar alguns momentos para vocês, tá bom? E vocês vão ver muitas histórias bacanas, aqui, tá legal? Desses artistas que produziram a arte teatral em Itapetininga. E antes, acho que também no finalzinho da década de 30, esse teatro que era a grande diversão da cidade de Itapetininga, tá bom? Então, nesse tempo todo, um elenco, ele manteve um elenco permanente, onde se destacavam Maria de Souza, que foi uma grande atriz daqui, Carlos Conceição, que era um grande ator cômico, que tomava bronca do seu Humberto com muita insistência, porque gostava muito do Caco, e aí o Humberto era extremamente rigoroso. Mas, enfim, para contar um pouquinho dessa história, nós vamos chamar aqui, agora, duas pessoas incríveis, talento ímpar, Leia Pellegrini e Olga Pellegrini, para contar um pouquinho dessa história. Enfim, nós iremos... Então, Marcel, vamos apresentar um pouco das fotos das únicas restantes, dona Leia. O microfone, tá bom? Dona Olga. Tá. A Maria de Souza. A Maria de Souza. A Leia. Não sei quem está escondido lá, eu. Olga. Aqui o Martinho Moraes. Marlene e Gerson Bosco. É. Bacana.
próxima foto, nós também temos o elenco. Martinho de Moraes, a Marlene, ali acho que é o Hélio Cordeiro, ali não sei, não estou distinguindo, é você? A Leia e o Júlio. E o Júlio Pussi. Bacana. Essa é uma peça que é uma cena da peça. A gente só conseguiu a cópia Xerox, né? Xerox da Xerox. Mas temos aí uma peça que foi um sucesso de público em 52, né? A Ditadora. Só voltar um pouquinho só, Marcelo. A Ditadora, né? No elenco, O Carlos Conceição. ali o Almir Ribeiro, Antoninho de Conte, a Leia e ali Domingos Reis. e para quem não sabe, Almir Ribeiro, que se encontra aqui, né? Almir Ribeiro, Didi, né? Para os conhecidos, foi um grande cantor itapetiningano, que faleceu prematuramente no Uruguai, né? Mais uma cena. Essa é aqui na sede do Clube Venâncio Aires. E aí no Clube Venâncio Aires, nossa senhora, quanta gente, Valdomiro de Carvalho, o meu pai, o Carlos Conceição, Aires de Souza, eu sentada, doutor Pineroli, a Nelly Camargo, em pé o Júlio Pussi, Maria de Souza, Domingos Reis, aquele eu não estou reconhecendo, a Odete, acho que sentado aqui era o Martinho Moraes, seu Durvalino Coelho, o Gerson Bosco e o seu José Messias. Todo o pessoal lá do clube. Olha que memória boa, hein? Bom, acho que essa é a última foto. Então, com vocês agora em cena, essas duas grandes atrizes, artistas, na verdade. Isso aqui já está ligado? Já está ligado. Antes, Então. esse teatro irá fazer esse ano, em agosto, 10 anos, de um sonho de muitas pessoas que se tornou realidade, né? E em 2007, a Olga Pellegrini escreveu uma crônica, né? Sobre a saudade de um grande teatro que foi demolido, que é o Teatro São José. Então, antes de começar o bate-papo, vou pedir para a Isolete ler para a gente essa crônica. Deixa eu ir até aqui para não ficar de costa para ninguém, né? Cine Teatro São José, 1952. Hoje, às 20 horas, A Ditadora, comédia em 3 atos, de Paulo de Magalhães. Este anúncio fazia lotar a casa de espetáculos situada à Rua Venâncio Aires, hoje transformada em estacionamento. Mas não importa o que é hoje, importa o que foi. Um cinema com frisas e camarotes, que proporcionou ao público filmes à noite e matinê aos domingos, com direito a pipoca e torcida pelo mocinho dos seriados de Bang Bang. No entanto, quando a tela branca era levantada, surgia o palco e o cinema transformava-se em teatro. Por este teatro passaram-se companhias importantes, com integrantes famosos na época. A casa lotada e o público sabia recepcioná-los, respeitando o espetáculo, aplaudindo ao final. Mas a alegria tomava conta da cidade quando um grupo amador, formado por cidadãos itapetininganos, levava à cena peças como a citada acima. Eram pessoas conhecidas e a simples aparição delas no palco já provocava risos na plateia. Eram momentos de muita descontração. Saudoso Cine Teatro São José, na sua simplicidade, foi o responsável por tardes e noites agradáveis, divertidas e prazerosas. Texto de Dona Olga Pellegrini, de 2007. Dona Olga, conta então um pouquinho para a gente agora, um pouco dessa história, desse grupo tão importante aqui na cidade. Essa crônica está fazendo 10 anos, né? Bom, você já falou da cortina de veludo, né? Que era um radioteatro. Então, o seu Pellegrini, Humberto Pellegrini, foi o fundador do primeiro grupo teatral em cena de Itapetininga. Quer dizer, foi uma novidade, né? Ele convidou uma turma de amigos e amigas,
Eles aderiram à ideia e foi fundado esse grupo teatral. E eles estavam tão ansiosos que já ensaiaram a primeira peça. Papai foi a São Paulo, comprou o livreto do O Hóspede do Quarto número 2. E já começaram a ensaiar a peça. Ensaiaram, já levaram a cena, foi um sucesso maravilhoso. Nossa, a cidade veio abaixo e queria mais. Agora, o seu Pellegrini, ele ensaiava, dirigia, caracterizava as pessoas quando precisavam, os rapazes, que as moças iam tudo de cara lavada, vamos dizer assim. Mas os rapazes, ele punha cavanhaque, bigode, fazia careca, punha sinais de expressão no rosto quando precisava, envelhecia as pessoas. E, então, ele ensaiava, dirigia, caracterizava, e era o ponto. Nos antigos teatros existia, no proscênio, bem aí na frente, desculpa, tinha um fosso. Nesse fosso, o diretor, no caso era meu pai, porque ele não admitia que outra pessoa fizesse, entrava no fosso, sentava num banquinho e era coberto por uma meia concha, que a minha mãe logo se apressava a cobrir com uma toalha bonita, uma coisa, para não empanar o cenário aqui. Então, papai ficava nesse fosso e lia o texto, o roteiro da peça, bem baixinho, sussurrando para os personagens que estavam em cena não se perderem. Hoje, naturalmente, tem um ponto eletrônico, mas antigamente era assim que funcionava. E ele gostava, ele nunca deixava que ninguém fizesse. E nessa encenação, ele não gostava muito de cacos, como já disse o Milton. Ele não gostava, o seu Carlos Conceição era louco para inventar os cacos. Quando a pessoa chega na beira, lá no proscênio, e fala alguma coisa fora do texto com a plateia, para dar risada. E o povo ria. O papai ficava muito bravo. Agora eu vou passar para a Leia, que ela vivenciou isso, porque ela trabalhou em diversas peças. Antes um pouquinho, dona Olga, queria a senhora contasse para o público também a dona Olívia. Qual a função da dona Olívia? A minha mãe, aqui era a família reunida, a minha mãe era contra a regra. Ela ficava na coxia e, às vezes, ela dava uma bebidinha para o pessoal ficar mais animado. Agora, tinha os mais assim, que gostavam da bebidinha, que pediam mais. E ela não deixa, não, é só essa dose, não tem mais. Mas aconteceu um fato interessante uma vez, justamente com o Paulinho Lara. Era uma corrida de cavalo que estava sendo irradiada. E ele ali no radinho, aflito para saber o resultado, e alguém lá atrás puxou o fio e desligou o rádio. Então ele batia no rádio, ele teve essa presença de espírito. Mas que rádio porcaria! Imagine, bem no meio da transmissão, e batia, até que deu um insight na minha mãe lá atrás, e ela conseguiu ligar, e daí foi tudo em ordem, o resultado. E aí, Léa? Então, quando eu entrei aqui hoje... tá. Quando eu entrei aqui hoje, vi tanta coisa bonita aqui, tanta coisa moderna, que eu... Nossa, que diferença, hein, Olga? Olhe para lá. Desculpe, eu estava conversando com ela, né? Agora conversando com vocês. Não, mas é mesmo. Aí eu olhei e disse, nossa, Olga, que diferença, hein? O nosso teatrinho lá, tudo muito, muito precário, tudo muito, vamos dizer, pobre, né? Fazia como dava certo, pouco dinheiro para fazer. Então, a Olga sabe fazer melhor sobre o cenário. Ela disse pouco dinheiro, nem tinha dinheiro, era tudo emprestado. Desculpa, não Sofá. Era fogo, era nada. É que chegou uma... É assim, um filme que mais era para ser mandado no Japão, não era para ser feito, vamos dizer, divulgação aqui, né? Mas fez aqui em Itapetininga, aí teve uma avant-première lá em São Paulo, num teatro bom lá em São Paulo, que eu também nem lembro o nome, e foi daí, mas esse filme foi levado para o Japão, por isso acho que nem ficou aqui o filme. E era
Como que era o nome daquilo mesmo? É uma turma de japoneses que estiveram aqui e queriam provar com esse filme que que eles não tinham perdido a guerra. Então, e a paz volta a reinar. E eles estavam procurando artistas, né? Aí eles disseram, olha, aqui quem tem no teatro aqui é o São Berto Pellegrini, né? Fala com ele. Aí eles foram lá e papai, em vez de dizer, essa aqui é minha filha, pegue, não sei o quê, não, mostrou as fotos, tudo. E eles foram direto, disse, eu quero essa aqui, será que dá para o senhor? Eu disse, essa é minha filha. Aí eu disse, então, melhor ainda, né? Aí eu fui. Mas eu não fiz o papel da mocinha, eu fiz o papel da irmã da mocinha. Talvez alguém aqui possa lembrar. Era uma professora, né, Léa? Eu era uma professora, irmã da mocinha. Por sinal que depois essa mocinha chamava Verena, eu pus o nome da minha filha de Verena. Esse filme que... Milton, tá bom? Gente, então, já estamos uma salva de palmas. Liberadas. Obrigada. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Nós fizemos a cerimônia. Fora a cerimônia, tivemos também o Poder do Cifrão, uma peça do padre Brois, também deu grande sucesso nas estrelas, né? E outros espetáculos. Foi quando, anos a mais para frente, eu estava bastante decidido em realmente seguir ser ator, trabalhar para teatro e tal. O momento, eu cheguei, já estava casando, né, praticamente casado. Tinha a minha filha Flávia, mais ou menos com 3 anos e meio de vida. Eu falei assim, olha, eu falei para a Eliane, a minha esposa, grávida do Eduardo, né? Eu falei assim, olha, eu vou para São Paulo tentar a minha vida, fazer teatro. E fazer teatro, alguns anos atrás, era uma dificuldade bastante grande. Tá? Eu iria trabalhar e, à noite, estudar, fazer artes cênicas, alguma coisa nesse sentido. E daí que a minha vida, por questão de sobrevivência também, a minha vida se enveredou para outras atividades e deixei o teatro como segundo plano, mas nunca, vamos dizer assim, deixando de lado. Como eu estava em São Paulo, eu assistia a muitos espetáculos, participava da vida cultural de São Paulo, e, como eu vinha só apenas final de semana, eu acompanhava de longe os acontecimentos culturais da cidade. Então, eu acompanhei, principalmente, o Introitos, o Sullivan de São Paulo, mas acompanhando toda aquela efervescência cultural que Itapetininga ainda tinha naquela época, mas de São Paulo. Mas fazendo uma outra atividade profissional completamente diferente, mas acompanhava as questões culturais que aconteciam aqui na cidade. E o Beato, a gente tinha alguns contatos ainda, um pouco de longe, porque eu acompanhava a vida profissional do Beato, mesmo em São Paulo, porque daí você também foi embora para São Paulo, se especializando principalmente na questão de iluminação. Porque, na realidade, gente, se na época da Dona Olga as coisas do teatro não eram fáceis, na nossa época também não eram. Você lembra quando a questão da iluminação, como nós fazíamos a iluminação? Gente, a gente pegava aquelas latas de leite ninho grande, aquela, vamos dizer, hoje seria de 400 gramas, 800 gramas, vamos dizer assim. A gente arrumava um dinheiro para comprar papel celofane de diversas cores, né, para a gente montar a iluminação. A mesa de iluminação, Beato, como que era, Beato?
Era só botão, não tinha reostato. Tinha reostato de água buçal na época, era muito rudimentar. E, praticamente, depois, mais tarde, que eu fui na Santa Ifigênia, arrumei dinheiro com a venda dos ingressos, né, a gente conseguiu comprar 6 refletores na Santa Ifigênia. A sonoplastia, né, quando não era feito em sonata, com disco, e depois que veio aquele não é gravador, que era de fita, né, de rolo, e depois tinha, mais à tarde, veio os gravadores de cassete, que muitas vezes o sonoplasta tinha que ficar rodando na caneta para chegar no ponto. Na verdade, era meio DJ, a sonoplastia era feita ao vivo e era feito com 2 toca-discos, né? Tinha aquela flanela que deslizava o disco, e era tudo ao vivo, assim, não tinha pré-gravação, era feito ao vivo mesmo. E o que era interessante é que tudo isso aí era feito assim com grande amor. Eu lembro que a peça Cerimônia nós viajamos para Taquarituba, numa perua com Ribeirão Branco também. Ribeirão Branco, numa perua com 12 pessoas, todo equipamento de som, vestimenta, cenário. Cenário tinha. Chovendo. E, olha, gente, era muito interessante. Mas voltando daí, eu fiquei praticamente quase 10 anos em São Paulo, né, com outras atividades, como disse, e também acompanhando a questão cultural. Foi quando eu, normalmente, durante o final de semana, eu falava para a Eliane que eu vinha fazer uma visita em Itapetininga, né? Porque eu vinha sexta-feira à tarde, domingo à noite eu voltava para São Paulo para trabalho. Mas, nesse momento que eu ficava em Itapetininga, eu rodava a cidade para me acompanhar, mesmo de longe, o que estava acontecendo, o crescimento da cidade e assim por diante. E, numa dessas vindas minhas para cá, eu vim para cá, onde hoje é o SESI. Aqui não tinha nada, praticamente a Padre Brunetti ela acabava ali onde você entra na Avenida da Saudade, e aqui praticamente era tudo mato. Antigamente era o campo da aviação, para quem conhece, e aqui tinham alguns caminhos só. E aí, numa dessas minhas vindas, começou uma construção que eu não sabia o que era. E daí, mais tarde, fiquei sabendo que aqui seria a escola do SESI, teria um centro de atividades e tal, e assim por diante. E eu trabalhando em São Paulo. Aí, um dia, eu perguntei, mas o que vai ser aqui? Aqui vai ser o SESI e tal. Eu falei, que legal, acho que o SESI além de ser um centro de educação, é um centro realmente que estimula a cultura, a arte de forma geral. Eu falei assim, olha, uma grande oportunidade, talvez, eu voltar para Itapetininga, né, não sei. Até a Eliane falou assim, olha, você está em São Paulo, você pode ter contato com muitas pessoas, pode ser que veja o que você consegue. E eu conhecia, na época, algumas pessoas, né, isso é coisa inédita, ninguém sabe disso, viu, gente? Eu conhecia algumas pessoas que trabalhavam no sistema. Na época, quem era o presidente da Federação das Indústrias e do SESI era o Moreira Ferreira. Eu conhecia, porque na empresa que eu trabalhava, ele era um dos sócios, e eu liguei, na semana seguinte, eu fui para São Paulo, para trabalho, liguei para a secretária do Carlos Eduardo e falei assim, olha, Fátima, o nome dela era Fátima, eu falei, eu gostaria, se possível, falar 5 minutos com o Carlos Eduardo, será que é possível? Assim, com certeza. Rapaz. Só que essa semana ele está indo para a Alemanha, numa feira de Frankfurt, e assim que ele voltar, eu te ligo. Tudo bem? Tudo bem. Daí, Beato, passou mais ou menos uns 15 dias, a Fátima ligou e falou assim, olha, Sampaio, ele está aqui, tal dia você pode vir, tal horário? Eu falei, com certeza. Eu falei, com certeza, vamos lá. Daí eu fui. Eu falei, Carlos Eduardo, como é que está? Tudo bem e tal? Ele falei, pois é, eu vim fazer uma única e exclusiva pergunta para o senhor. O senhor está construindo o SESI lá em Itapetininga, e eu acho que para a cidade
com certeza será um equipamento educacional e cultural, não só para a cidade, mas para toda a região, de grande valia e importância. O senhor sabe que nós trabalhamos lá na empresa do qual o senhor é sócio, e eu sou de Itapetininga, o senhor sabe também, e eu gostaria de voltar para Itapetininga. O senhor teria alguma objeção se eu fosse o diretor de lá? Ele falou assim, olha, Sampaio, nenhum. Faz o seguinte, você volta para Itapetininga, me traz o seu currículo. Eu já conhecia o modus operandi dele, ele falou assim, me traz o seu currículo, está ok, está bom, está aqui. Entreguei na mão dele. Entreguei na mão dele, ele, na época, ele falou assim, então faz o seguinte, você volta para Itapetininga, fica na sua, e aguarda qualquer dia eu vou ligar para você. Eu falei, está ok. Sei que passou, isso foi mais ou menos em setembro de 95, novembro de 95, é isso mesmo, setembro de 95. Daí passou outubro, novembro, festas e assim por diante, e ele, quando foi dia 13 de fevereiro de 96, 13 de fevereiro de 96, é isso mesmo. Eu tinha acabado de chegar do almoço, eu já estava trabalhando aqui em Itapetininga, na Sul Paulista, e cheguei do almoço, a telefonista Sampaio, um tal de Carlos Eduardo ligou para você, e ele gostaria que você desse o retorno. Alguns colegas, mesmo dentro do nosso sistema, eles criticavam e falavam, olha, Itapetininga, não tem como Itapetininga competir com São José dos Campos, São José do Rio Preto, Bauru e assim por diante. Que a ideia era realmente, se fosse retomar a construção de novos teatros naquela época, seria mais para essas regiões, e não Itapetininga. Mas na época, eu procurei várias pessoas, tanto da nossa comunidade aqui, que fizeram teatro, gestores públicos, prefeitos, vereadores, empresas da nossa cidade e da região, apoiando na possibilidade da gente estar pleiteando e realmente conseguindo a possibilidade de teatro. E foi que, em final de 2005, nós conseguimos, através de um projeto bastante audacioso, a aprovação da construção desse teatro. Eu acredito que algumas das pessoas estiveram com a gente em São Paulo, quando foi o lançamento oficial da construção do teatro. E então foi praticamente, essa é uma história bastante interessante, porque quando eu ingressei para fazer teatro, eu imaginava fazendo teatro, né, mas de uma outra forma. Mas, como Deus escreve certo pelas linhas tortas, eu acabei fazendo teatro de uma outra forma, né, construindo realmente um teatro e vislumbrando, através do teatro, a transformação de uma sociedade que um teatro realmente ele proporciona para todos nós. Então, e isso veio através da mão do grande amigo, tudo isso, esse sonho do amigo Beato, que foi a pessoa que me trilhou, através do teatro, a gente fazer ter toda essa trajetória e apoiar todas as questões culturais da nossa cidade, da nossa região, das pessoas, porque é uma forma realmente de transformação das pessoas da nossa sociedade. Isso depende do nosso amigo Beato, Balinte, saudoso amigo Balinte, e outras pessoas que estiveram aí no nosso caminho e que contribuíram bastante para que tudo que nós chegássemos hoje em Itapetininga, ter essa expressão cultural com todo o glamour que nós tivemos nas outras décadas aí de 30, 40, 50, 60 e assim por diante. É isso aí. Obrigado, Beato. Maravilha, né? E Itapetininga foi contemplado com teatro de qualidade, né? Não deve nada para os teatros
para outros teatros, né? E eu tive a oportunidade de, num circuito teatral, né, do próprio SESI, visitar quase todos, né? E realmente o de Itapetininga, tirando o da Paulista, é um dos melhores teatros que nós temos no estado. E a peça, né, voltando, né, a peça com relação à peça da Dádiva, que era praticamente uma encenação de Natal, né, onde a gente trilhava, através da estrela, a luz da estrela, o caminho da redenção, né, para a gente... Então, ótimo ator. Não foi, não é nada disso, não. Então, Beato, Milton, essa pequena uma história da nossa vida e a contribuição, sei lá, que com certeza depois outras pessoas também tiveram uma influência bastante grande na questão teatral, de artes cênicas da nossa cidade e que futuro, mais à frente, tem muitas pessoas que fizeram história aí. A gente só apenas uma pequena contribuição. Legal. Obrigado, Sampaio. Opa. Bom, e então, em 1967, um grupo de jovens rebeldes, né, resolveram contribuir para a história do teatro em Itapetininga. Durante 4 anos, 67 até 71, esse grupo, né, liderado por um rapaz que veio de Tietê, que já estava aqui, né, resolveram fazer teatro dentro do Grêmio Estudantil, né? E a primeira peça dele já é um título irônico, de certa forma, que era a marca do grupo, uma certa rebeldia, uma ironia, uma brincadeira. Então, Novo Jeito de Pagar Velhas Dívidas. Estreou no dia 12 de novembro de 67. O texto então era uma colagem de vários poetas, como Carlos Drummond, tinha também música do Chico, do Tom Jobim, e, ao final, esse rapaz que veio de Tietê, que já estava aqui, agitando culturalmente a cidade, fazia o Tiradentes. Eles pegavam um trecho da peça do Tiradentes, do Arena contra Tiradentes, do Boal e do Guarnieri, um texto importante do teatro brasileiro, e fizeram uma peça que fez um grande sucesso, até para eles, pois eles contam essa história, tá bom? Bom, depois desse sucesso estrondoso, eles fizeram Procura-se uma Rosa e uma peça experimental, ou uma outra peça chamada A Morte do Imortal, e depois a peça extremamente revolucionária chamada Vácuo, que era um teatro experimental. Eu esqueci de colocar nos slides que o Beato, no mimeógrafo, falou dessa peça, uma revolução. E aí, eles deram muita dor de cabeça quando eles fizeram a peça O que Acontece, que reunia 6 textos, 6 pequenos textos de autores itapetininganos. Vou falar aqui. O Acordo, de William Bittar, O que Será dessa Criança, do Van Clay Sacco, Vidas, de Antônio Elcio Berto, Documentária, Vietnã, José Luiz Holtz, Moto Perpétuo, do Zezinho Vendramini, e Província, Liga das Senhoras Nossas, de Moacir Rodrigues. Bom, eles vão contar essa história para a gente, mas depois eles fizeram Senhorita Júlia, de Strindberg, e o Estudo número 1, que conciliavam textos, imagens, que continha textos do Julgamento de Sócrates, de Platão, Júlio César, de Shakespeare, o Diário de Anne Frank, e uma oração do Fernando Arrabal, que era Bicicletas do Condenado. Saiu uma polêmica em Sorocaba, eles vão contar direitinho essa história lá. Eles armaram briga lá, porque a peça era muito tradicional, enfim, eles eram um grupo, enfim, eles vão contar essa história para a gente. E a última peça, que infelizmente ficou somente nos ensaios, foi Mahasad, né, em 71. Tá? Pedi a Lilian que lesse, só para vocês entenderem um pouquinho como é esse grupo, a proposta deles em 1968, eles disseram assim, através de um programa de teatro. Teatro estudantil gremista volta a encenar.
São 6 peças de teatro de autores itapetininganos que vão falar sobre a realidade. Serão peças curtas, que vão analisar problemas de diversos tipos, que não nos foram mostrados, porque existe uma grande cortina, uma grande cortina em nome da tradição e da moral, que esconde hipocritamente suas chagas. Por isso, hoje, uma equipe resolveu abrir essa cortina. Sim, abrir essa cortina e mostrar esse quadro que também é humano. Seria bem mais fácil apresentar uma chanchada do que a realidade nua e crua. Que muitas vezes nos choca. Apresentando um sedativo tipo televisão, estaríamos traindo a nós mesmos e colocando um tapa-olho em cada um de nós, que devido a uma propaganda é alienado a essa realidade. Nosso objetivo é mostrar-lhe o que é real. E só pode ser mostrado com a nossa integração. E agora que nós achamos essa linha de teatro para mostrar essa realidade nua e crua, nós não vamos parar nunca. Chamamos ao palco Cândida, Regina, Beth e meu querido Grilo, por favor. Bom, gente, então, trouxemos aqui 4 integrantes daquela época, de um grupo super jovem e muito importante. Marcelo, vamos ver algumas fotos que restaram dessa época, então? Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Vamos lá? Ora, primeiramente, Grilo, como começou essa história, jeito velho de pagar velhas dívidas? Bom, Itapetininga tinha um grêmio estudantino, chamava Grêmio Estudantino Fernando Prestes e Júlio Prestes de Albuquerque, e era um grêmio bastante ativo, mas mais nas atividades esportivas, né? Tinha a famosa Olimpíada Estudantina, e tinha os bailinhos, os famosos bailinhos da tarde, os bailinhos do início da noite de sábado, começava às 7, terminava às 9. Então, todo um enquadramento que o Grêmio tinha da tradicional família itapetiningana. E ali entrava a tradicional família itapetiningana, ali estava a presença da classe média de Itapetininga, dos jovens, bonitinhos, belezinhas, que andavam de lambreta ou andavam de carro. Inclusive, cheguei a participar do grupo 2 do Arena com a Cecília Tume, que era a esposa do Augusto Boal, né? Então, assisti lá Opinião, Arena contra Tiradentes, Arena contra Zumbi, e o Arena contra Tiradentes ficou muito interessante. Então, eu pensei, vamos trazer para Itapetininga isso? Vamos. E qual foi o leitmotivo disso? O Grêmio tinha dívida, não tinha dinheiro. Então, nós vamos fazer teatro para arrecadar dinheiro, para pagar as dívidas. Então, o nome do espetáculo ficou sendo Novo Jeito de Pagar Velhas Dívidas. Ou seja, em vez de fazer bingo, de pedir dinheiro emprestado, de ir buscar dinheiro nas empresas, nós íamos fazer teatro. Então, fazendo teatro para pagar dívida.
Esse teatro foi um espetáculo na cidade. A primeira parte era música, poemas do Carlos Drummond de Andrade, ele já disse, do Vinícius de Moraes, música do Chico, do Antônio Carlos Jobim, dos nomes da MPB. E a segunda parte era a Arena contra Tiradentes, que eu fiz o Tiradentes e o resto do pessoal fez o resto, né? Daí o que aconteceu? Nossa, foi um sucesso total, a gente virou artista. Ia na escola, olha lá o Grilho, é o Tiradentes, não sei o quê, não sei o quê. Né? Mas nós estávamos fazendo o teatro ainda no sentido do Stanislavski. Era o teatro tradicional, era o teatro bem preparado, preparação do ator, tudo isso feito bonitinho. Daí nós tivemos a Revolução foi engrossando, e nós começamos a participar de algumas peças de teatro em São Paulo, que começaram a mexer na cabeça. Não é? Sorocaba também. Não. Fazia excursão. Excursão para Sorocaba, para ver também. Mas vamos dar o destaque de algumas coisas. Roda Viva, né? Que, por sinal, era no mesmo prédio do Primeira Feira Paulista de Opinião. Né? Essa foi de moer, entendeu? Quer dizer, tinha certas coisas que até o Chico Buarque fala hoje que não tinha nada a ver com Roda Viva, não tinha, não. Era a hora que um rapaz tirava o capacete no militar, punha assim e fazia xixi no capacete. Quer dizer, era muito forte a crítica. E nós, acho que era o Renato Borg. Não, Consorte, Renato Consorte. E está o Renato Borg também. Daí, o que aconteceu, para a gente adiantar rapidinho? Nós trouxemos essa ideia de lá. E essa ideia, de que jeito? Nós não íamos pedir para ninguém conhecido, nós mesmos resolvemos escrever. Então, cada um escreveu um aspecto. Afinal, quem queria mudar o mundo? Porque a gente estava empenhado em tudo, muito politicamente. Na verdade, um pouco o Sampaio falou. A gente viu o teatro um pouco como uma forma, um caminho de transformação da sociedade. Inclusive de conscientização, né? Porque, por exemplo, o que o pessoal perguntava para um aluno Peixoto, você sabe o que é a guerra do Vietnã? Ele falava, sei, os Estados Unidos estão matando tudo aquele bando de comunista sem vergonha. Você conhece a vida das mulheres de rua? Ah, não, isso ninguém presta, vagabundo, sem vergonha. Então, a gente precisava ver a outra realidade. Daí que nós tivemos essa peça, que criou o maior problema em Itapetininga, desde o jornal, para um artigo escrito pelo Plínio Jovem Ribeiro, com letras garrafais desse tamanho, dizendo palavrões em Itapetininga. O padre João, então, ficou louco. Isso não é teatro, isso é revista, teatro de revista. Mas desceram o pau. Daí a tradicional família levantou e nós aguentamos o tranco enquanto pudemos e fomos firmes mesmo. Fomos parar na polícia, um monte de coisa que aconteceu. Né? Mas nós aguentamos. Agora, essa peça é um marco para o teatro de Itapetininga. Tá? Porque ela foi vários textos. Falamos, por exemplo, do militarismo, que, por sinal, tínhamos umas jogadas assim incríveis. Nós vamos depois contar outras coisas. Mas a gente tinha era muito simples também. Era refletor, luz com soquete no chão, negócio mais ou menos assim. E eu fazia o papel do general. Ei, comunista! E batia o pé. Quando eu bati o pé, apagou a luz. Apagou toda a luz. Não, apagou o do lado esquerdo. Inteiro. Daí eu olhei bem e falei, comunista! Sem vergonha! Corrupto! O que mais que falei? Subversivos! Subversivos! Daí a luz acendeu. Sobre a Revolução Francesa. E aí todo mundo ficou louco, né? Um era esquizofrênico catatônico, o outro era PMD, o outro era esquizoide, não sei do que, isso, aquilo. E nós tivemos casos sérios. Vou contar o milagre e conto o santo. O Amilcar, que era filho do seu Irineu, ele fazia o padre Rô. Então, a Revolução! E batia a cabeça na parede. Isso aqui. E um dia o professor veio falar, o Grilo precisa parar com esse negócio. De noite, ele acorda e fica gritando o negócio da Revolução Francesa. Não pode isso. Vocês verem aonde chegou o treinamento disso. Fizemos música. Foi o maestro Espartaco Rossi que fez a música. Espetacular a música. Mas o que aconteceu com nossa revolução? Mas não queremos mais esperar até amanhã. E essas três que cantavam. Elas. As duas que cantavam. Então, foi um espetáculo, foi prontinho. A censura veio, fez uma análise do texto
e acabou avisando a faculdade, dizendo que a censura liberaria o texto, mas não ficaria bem para uma faculdade fazer um texto desse. Então, nós paramos, então, e não tivemos. Temos foto disso, temos tudo, o espetáculo estava montadinho. Tá? Mas aconteceu isso, questão de consequências da nossa ditadura, que nós brigamos antes, acho que eles fizeram o contrário. Vocês falaram mal de nós, agora não deixamos você fazer, vocês não fazem. Né? Então, foi essa a experiência fabulosa do TEG, Teatro Estudantil Gremista, que fez toda essa revolução no Teatro de Itapetininga e que deu também a oportunidade da coisa. Agora, ganharam o prêmio, tudo campeão aqui. Olha, ele está falando demais, eu vou passar para a Regina e para Pálida. Gente, então, Beth Abrão. A minha... Só um pouquinho. O acordo do que acontece, o que é o acordo? MEC-USAID. MEC-USAID. É a instalação da nova estrutura educacional criada pela ditadura, que o MEC-USAID, o acordo entre Estados Unidos e Brasil, que é o ensino mais superficial e tecnocrata, que os estudantes conscientes contestaram na época. No caso, a gente também. A Universidade Brasileira e a Universidade Norte-Americana. Não, é metodologia estadunidense, na medida em que o nosso curso, ou o nosso sonho de curso, era mais humanístico, mais profundo. Esse tipo de ensino que estava sendo introduzido era mais tecnocrata, né? A universidade tinha raiz francesa, tinha sido criada pelos franceses, né, organizada a Universidade de São Paulo. E esse acordo ele vinha quebrar esse tipo de tradição e nos aproximar mais do modelo americano. E que era mais alienante também. Era mais superficial, ou seja, mais... alienante mesmo, né? São dois momentos, mesmo no teatro e no grupo, é bem perceptível dois momentos. A gente viveu o antes do AI-5 e depois do AI-5. Antes do AI-5 é o teatro do Grêmio, é a gente quebrando a cara, fazendo uma arrogância, e enfrentando, porque, afinal, né, nós três aqui fizemos papel de prostitutas, moças de boa família, todo mundo conhecia, de repente, para construir esse personagem da prostituta, já foi um drama, porque, na verdade, a gente nunca tínhamos visto uma, né? Então, eu consegui, particularmente, eu com um amigo que tinha uma irmã, ele é uma família muito grande, que tinha morrido o pai e a mãe, a família estava com muita dificuldade. A irmã mais velha, que era professora, vendia lingerie na zona de Meretrício, da cidade, que tinha que tomar um ônibus e ir lá e tal, aquela complicação. Aí ele me falou, você quer ver uma prostituta, quer ver como é que elas são, como é que elas falam, alguma coisa, né? Então, vai lá com a minha irmã. E eu fui. Eu tinha 17 anos. E, quer dizer, a construção era intuitiva, era assim, na marra. A gente ia criando conforme ia conseguindo espaço. Então, foi uma coisa para mim, que era uma menina da cidade, que não tinha, né, assim, nenhum contato com o submundo. Conhecer a zona de Meretrício foi uma coisa. E o teatro é que me levou para fazer isso, me possibilitou esse contato, né? Mas deixa eu só fazer um senão aqui, que é o seguinte: eu acho importante contextualizar o período 1968, como ela falou, antes do AI ou não. Era um momento que, nacionalmente e internacionalmente, riquíssimo no sentido de questionamento de uma velha ordem e de uma proposta revolucionária. Claro que não foi Itapetininga inteira que se envolveu com isso, foi um grupo pequeno. E a gente, sem muita clareza, estávamos sintonizados com o mundo, né, lá fora, e com o Brasil, que era questionar a ditadura política, o totalitarismo, questionar valores como o desprezo ao submundo e a preocupação já que nasce dentro de nós
com as injustiças sociais, né, a miséria, porque a gente de uma classe social privilegiada e vivíamos, de certa forma, numa redoma. Mas foi um momento rico de conscientização, mas não estava muito claro para a gente, né, que a gente estava avançando tanto naquele momento. Era um desejo de avançar, de pensar novas coisas, mas muito rico, inesquecível, maravilhoso. Foi realmente, não deixou saudade. E a gente, como prostituta que fazíamos, né, por exemplo, a sociedade ficou assustada. Eu me lembro de uma senhora da sociedade que falou: Regina Barrage faz uma daquelas. Mas era um problema social que nós estávamos vivendo como prostitutas, né? Então, as pessoas não percebiam muito bem isso. Eles criticavam as meninas da sociedade fazendo uma prostituta. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre.